bem, vamos nesta aula aprender como que se usa o método de eliminação de Gauss-Jordan. Esse método é bastante útil na resolução de sistemas de equações lineares, porque torna o procedimento para resolver o sistema, para encontrar os valores das incógnitas, mais direto, mais simples, sem necessidade de ficar isolando variáveis, fazendo substituições ou calculando determinantes e tudo mais. É um método bem interessante e eu acredito é um método fácil, é um método simples de se desenvolver. Mas ele pode se tornar um pouco trabalhoso quando você tem um sistema com muitas equações e muitas incógnitas. Bem, vamos começar pensando da seguinte maneira. Se você quiser usar o método de Gauss-Jordan, antes de qualquer coisa você precisa garantir que o número de equações que você possua no seu sistema linear tem que ser necessariamente igual ao número de incógnitas que você está, cujos valores você está procurando. Ou seja, se você tiver que resolver duas incógnitas, você precisa de duas equações. Você quer resolver 5 incógnitas, você precisa de 5 equações. Então, isso é que você precisa garantir no início do seu trabalho. Se você não tiver esta necessidade, esta exigência satisfeita, então o método de Gauss-Jordan não é adequado para resolver o seu problema. Vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos começar de uma maneira bem simples, engatinhando para não tropeçarmos durante o desenvolvimento. Vamos supor que eu tenha que resolver um sistema de equações que tenha duas equações e duas incógnitas. Aí você chega e me fala, mas Bira, isso é ridículo. Resolver um sistema com duas equações e duas incógnitas é fácil. Isso é coisa de criança. O pessoal lá no ensino fundamental resolve sistema de duas equações com duas incógnitas. Isso é verdade. Mas, se você resolve um sistema que você já domina, que você já sabe, que você já consegue desenvolver usando outro método, fica mais fácil de entender um método novo. Por isso que eu quero começar com um sisteminha muito simples. Notem que é muito fácil você olhar para isso aqui e já enxergar o resultado, né? Mas, de qualquer maneira, vamos usar esse sistema com duas equações em duas incógnitas para entender o método. O que você vai fazer é o seguinte. Vamos lembrar que existem aqui alguns numerais que acompanham a incógnita. No caso aqui que não aparece, seria 1, aqui o 2 e aqui o 3. Muito bem. Esses numerais que estão aqui nas equações constituem os chamados coeficientes das incógnitas, não é? Enquanto que o que aparece aqui, após a igualdade, os numerais desacompanhados por incógnitas, né, as constantes, seriam os resultados das equações. Né? Então, se eu pegar uma vez x e somar com uma vez y, eu obtenho 5. Então, 5 é um resultado. Se eu somar o dobro de x com o triplo de y, eu obtenho 13. Portanto, 13 seria um resultado. Posto isso, o que é que eu farei? Eu vou construir uma matriz que apresente o número de linhas exatamente igual ao número de equações. Então, é uma matriz de duas linhas. O número de colunas igual ao número de incógnitas mais 1. Ou seja, se eu tenho duas incógnitas, então a minha matriz terá duas colunas mais 1. Ou seja, ela terá 3 colunas. Essa matriz deve ser construída assim. Ó. Eu vou colocar nas colunas todos os coeficientes de x, todos os coeficientes de y e todos os resultados. Nas linhas, eu vou colocar as equações, os coeficientes e resultados da equação 1,
os coeficientes e resultados da equação 2. Então, aqui vamos colocar o coeficiente de x na equação 1, que seria 1. O coeficiente de y na equação 1, que seria também 1. E o resultado da equação 1, que seria 5. O coeficiente de x na equação 2, que seria 2. O coeficiente de y na equação 2, que seria 3. E o resultado da equação 2, que seria 13. Notem que eu criei aqui uma matriz 2 por 3. Ou seja, o número de linhas igual ao número de equações, o número de colunas igual ao número de incógnitas, mais 1. É costume escrever essa matriz de um jeito que nos leve a não confundir com outras matrizes que nós usamos na álgebra linear. Né? Quando nós estamos resolvendo problemas de álgebra linear, é comum usarmos uma variedade muito grande de matrizes. Aqui, nós vamos escrever essa matriz assim, ó. 1, 1, 5, 2, 3, 13, e vamos traçar uma linha aqui para deixar claro que o que está à direita dessa linha são os resultados e o que está à esquerda dessa linha são os coeficientes. Então nós vamos trabalhar com esta matriz aqui, que nós chamamos de matriz aumentada desse sistema linear. Então nós vamos trabalhar com a matriz aumentada. O método de Gauss-Jordan consiste em você executar operações com esses numerais, com esses valores, para ir alterando as linhas e colunas dessa matriz aumentada, com o objetivo de chegar a uma forma bem específica, né, que você quer no final do processo, para que você identifique o resultado. Você quer pegar esta matriz aqui e converter em uma matriz assim, ó. Você quer fazer uma série de operações, você vai executar uma série de operações nas linhas desta matriz aqui, de tal maneira a obter no final uma matriz assim. Olhando só a matriz de coeficientes, você nota que é uma matriz identidade, né, que tem os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0 e os resultados. Né? No caso aqui, quando você chega a uma matriz desse tipo, você tem que x é igual a isso aqui, R1, que eu chamei de primeiro resultado, e y é igual a R2, resolvendo, portanto, o sistema. Para obter esse resultado, você pode executar algumas operações. Né? Existem as alterações que são autorizadas, as operações autorizadas a se fazer aqui nas linhas da matriz aumentada. Você pode, por exemplo, trocar qualquer linha de posição. Você pode, por exemplo, pegar essa linha 2, 3, 13 e colocá-la como primeira linha e pegar a linha de cima e colocá-la como a linha de baixo. Você pode fazer isso sem alterar o resultado do processo. Você pode multiplicar ou dividir qualquer linha da matriz por qualquer constante. Se você pegar a linha inteira da matriz e multiplicar por uma determinada constante, por um determinado valor, você mantém essa linha inalterada, né, nesse processo de eliminação de Gauss-Jordan. Você pode adicionar ou subtrair duas linhas quaisquer. Você mantém uma e a outra você faz como sendo a adição ou a subtração com outra linha qualquer. Você pode somar ou subtrair duas linhas quaisquer. E você pode combinar esses métodos. Você pode, por exemplo, multiplicar ou dividir qualquer linha por uma constante e somar ou subtrair com outra linha. Você pode somar ou subtrair qualquer linha com uma outra linha multiplicada ou dividida por uma constante. Caramba, quanta coisa, né? Quanto detalhe. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos executar o método para que não haja a menor dúvida.
Portanto, eu vou trabalhar com esta matriz aqui. É a matriz aumentada que eu vou submeter ao método de eliminação de Gauss-Jordan para chegar a alguma coisa assim, que é o que vai me dar o resultado da minha operação. Muito bem, vamos começar o nosso processo. Eu quero fazer o seguinte. Vamos iniciar pensando assim. A primeira linha pode ficar exatamente como está, mas eu quero transformar esse 2 aqui em 0. Veja, uma maneira de transformar esse 2 em 0 seria fazer o seguinte, somá-lo com menos 2, concorda? Para eu transformar esse 2 em 0, deixa-me fazer anotações aqui. Para que esse 2 vire 0, basta que eu some esse 2 com menos 2. Agora, onde é que eu vou obter um menos 2? Simples, eu vou pegar a primeira linha aqui e vou multiplicar por menos 2. Afinal, fazendo isso, eu obtenho menos 2 aqui. Então, o meu primeiro passo vai ser o seguinte, ó. Multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda linha. Multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda linha. Então, vamos fazer isso. 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Coloco o resultado aqui. 1 multiplicado por menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Coloco o resultado aqui. 5 multiplicado por menos 2 dá menos 10. Mais 13 dá 3. Vou colocar o resultado aqui e eu já modifiquei a minha matriz aumentada original. Quando você consegue obter um 0 aqui na primeira posição, veja, notem como essa segunda linha já está no formato que eu quero. Eu queria a segunda linha assim, ó, 0, 1, R2. Então ela já está no formato. Agora eu vou fazer a aplicação do método de baixo para cima. Porque agora o meu objetivo é desaparecer com esse 1 aqui. Ora, como que eu conseguiria desaparecer com esse 1? Eu quero transformar esse 1 em 0. É simples. Basta eu somar com menos 1. Se eu somar esse 1 com menos 1, eu obtenho um 0. Ora, então como é que eu posso obter menos 1 aqui? É muito fácil. Eu posso pegar esta segunda linha, que eu não vou mexer. Na segunda linha, essa segunda linha eu vou deixar exatamente como está, porque ela já está no formato do meu interesse. Não é? Então nela eu não mexo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa segunda linha, vou multiplicar por menos 1 e somar com a linha de cima. Pego a linha de baixo, multiplico por menos 1 e somo com a linha de cima. Vamos ver como é que fica isso. 0 vezes menos 1 dá 0. Mais 1 dá 1. 1 multiplicado por menos 1 dá menos 1. Mais 1 dá 0. 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Mais 5 dá 2. Tcharam! Esta é a matriz que eu buscava. Só recordando, para quem esqueceu, eu queria obter uma matriz assim. 1, 0, R1, 0, 1, R2. Esta seria a matriz que me daria a solução para o problema. E eu obtive. 1, 0, 2, significando que 2 equivale a esse R1 aqui. E esse R1 está numa matriz de resultados, né? Esse 3 equivale a esse R2 na minha matriz de resultados, minha matriz de solução aqui, né? Então vejam, se a minha matriz original era equação 1, equação 2, x, y, resultados, note que eu tenho aqui a seguinte situação: x mais 0, y igual a R1, que é 2, e 0x mais
y, que é igual a R2, que vale 3. Eu tenho esse sistema de equações. Ora, mas esse 0y aqui não significa nada, né? Porque está multiplicado por zero. Esse 0x aqui também não significa nada. Portanto, eu concluo que nós temos aqui o resultado do problema, do sistema de equações. X igual a 2 e y igual a 3, que é a solução para o meu sistema. Legal? Vejam como foi simples. Claro que seria mais simples ter feito um método da adição ou um método da substituição, aqueles métodos que nós aprendemos lá no ensino fundamental. Por outro lado, mesmo a gente tendo dado passos a mais, o método foi simples. Agora pense você fazer isso com um sistema gigante. É um sistema de duas equações com duas incógnitas, você resolve facilmente por outros métodos. Agora, quando você começa a ter um aumento no número de equações, um aumento no número de incógnitas, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Vejam, vamos fazer um outro exemplo com mais equações. Vamos supor que tenhamos um sistema de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas. Por exemplo, 3x mais y mais z igual a 20, 2x menos y menos z igual a menos 15, menos 4x mais y menos 5z igual a menos 41. Então agora eu tenho um sistema um pouquinho mais complicado, né? São 3 equações com 3 incógnitas. Comecemos fazendo a matriz aumentada desse sistema. Então nós vamos ter aqui, ó, vamos identificar os coeficientes, né, sem muita pressa. Está aqui o 3, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, aqui é 2, menos 1, menos 1, menos 4, 1, menos 5. Muito bem, então vamos escrever a matriz aumentada equivalente a este sistema de equações lineares. Então nós temos aqui 3, 1, 1, 20. 2, menos 1, menos 1, menos 15. Menos 4, 1, menos 5, menos 41. Muito bem. Eu posso começar de diversas maneiras. Notem que a forma como eu vou resolver isso aqui pode ser ligeiramente diferente da forma como você vai resolver isso, né? Não sei. Não existe um caminho único para a solução de um sistema, né? Você pode usar caminhos diferentes. Eu sempre procuro rapidamente deixar a primeira linha começando com 1. Como é que eu poderia fazer isso? Alguém poderia chegar e dizer assim, é fácil, é só multiplicar a primeira linha por 1/3. Se eu multiplicar a primeira linha por 1/3, eu realmente consigo a unidade aqui na primeira posição, mas eu vou obter um número fracionário aqui. E isso não é legal, porque os números fracionários, apesar de não serem nenhum mistério, complicam um pouco o método. Então vamos fazer o seguinte, uma das coisas que eu posso fazer é adicionar ou subtrair duas linhas quaisquer. Então, vamos escrever a primeira linha como sendo a subtração entre a primeira e a segunda linhas. Então, estou mexendo exclusivamente na primeira linha. Não devo mexer nas demais. As demais eu vou copiar exatamente como estão. O que eu vou fazer na primeira linha? Eu vou fazer assim, ó, linha 1 menos linha 2. Legal? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar 3 menos 2 dá 1. 1 menos menos 1 dá 2. 1 menos menos 1 dá 2. 20 menos menos 15 dá 35. Pronto, já mexi na primeira linha. Eu vou copiar a segunda linha exatamente como está. Menos 1, menos 15.
A terceira linha também, exatamente como está, menos 4, 1, menos 5, menos 41, já está feito o primeiro passo. Legal. Agora, o meu objetivo é transformar a segunda linha em 1. Aqui eu quero 0, na verdade, né? 0, e aqui eu quero 1. Bom, nós não precisamos fazer exatamente as duas coisas imediatamente. Você pode fazer devagar. Por exemplo, eu quero obter 0 aqui. Uma das coisas que eu poderia fazer para obter 0 aqui seria o seguinte: multiplico a linha de cima por menos 2 e somo com a linha de baixo. Notem que a linha de cima eu não vou mexer. Ela já está trabalhada. 1, 2, 2, 35. A terceira linha eu também não vou mexer. Menos 4, 1, menos 5, menos 41. Eu estou trabalhando agora exclusivamente com a segunda linha. É legal ter essa disciplina para você não misturar as coisas, que senão você acaba se perdendo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a linha 1 e vou multiplicar a linha 1 por menos 2. E aí eu vou somar com a linha 2. Legal? Então vamos ver como é que fica. 1 vez menos 2 dá menos 2, mais 2 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais menos 1 dá menos 5. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais menos 1 dá menos 5. 35 vezes menos 2 dá menos 70, mais menos 15 dá menos 85. Prontinho. Já conseguiram obter o primeiro elemento da segunda linha igual a 0. Agora, meu desafio é transformar o segundo elemento em 1. Eu quero a segunda linha assim, ó, 0, 1, blá, blá, blá. Né? Então eu quero isso aqui virando 1. Agora ficou muito fácil. É só dividir a segunda linha por menos 5. Eu vou pegar a segunda linha e dividir por menos 5. Que aí eu vou chegar à forma que me interessa. A primeira linha eu não vou mexer. 1, 2, 2, 35. A terceira linha eu não vou mexer. Menos 4, 1, menos 5, menos 41. E vou pegar a segunda linha. Então, estou trabalhando com a segunda linha. E vou dividi-la por menos 5. Vamos lá. 0 dividido por menos 5 dá 0. Menos 5 dividido por menos 5 dá 1. Menos 5 dividido por menos 5 dá 1. Menos 85 dividido por menos 5, menos com menos dá mais. E 85 dividido por 5 dá 17. Prontinho, já está ajustada a segunda linha. Legal? Vamos agora à terceira linha. Como que eu quero a terceira linha? Eu quero o primeiro elemento 0, o segundo elemento 0, o terceiro elemento 1. Então vamos começar zerando o primeiro elemento. Como é que eu poderia zerar o primeiro elemento? Tá fácil também. Observe com atenção. Deixa eu só deixar claro que agora eu estou trabalhando com a terceira linha. Uma vez que você está com uma linha no formato do seu interesse, não mexa mais nela, que senão você estraga o seu procedimento. Eu estou trabalhando agora com a terceira linha. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha por 4, né, porque aqui dá um 4, certo? E vou somar com a terceira linha. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que ficaria isso. Vamos lá. 1 vez 4 dá 4, mais menos 4 dá 0. 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. 2 vezes 4 dá 8, mais menos 5 dá 3. 35 vezes 4 dá 140,
mais menos 41 dá 99. E eu fiz a terceira linha. Agora, o que é que eu preciso na terceira linha? Eu preciso que essa segunda posição também seja 0. O que eu vou fazer? Não vou mexer na primeira linha. Opa! Não vou mexer na primeira linha, que vai continuar 1, 2, 2, 35. A segunda linha vai continuar 0, 1, 1, 17. A terceira linha é que eu vou trabalhar. Então, eu estou trabalhando agora com a terceira linha. Meu objetivo é pegar esse 9 e transformar em 0. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a linha 2, vou multiplicar a linha 2 por menos 9 e vou somar com a linha 3. Poxa, por que menos 9? Porque menos 9 mais 9 dá 0. Então, esse vai ser o meu procedimento para fazer a minha terceira linha aqui. Ó. Então, vamos lá. 0 vezes menos 9 dá 0, mais 0 dá 0. Uma vez menos 9 dá menos 9, mais 9 dá 0. Uma vez menos 9 dá menos 9, mais 3 dá menos 6. 17 vezes menos 9 dá menos 153. Menos 153 mais 99 dá menos 54. Perfeito. O que eu preciso fazer agora? Não vou mexer na primeira linha. 1, 2, 2, 35, 0, 1, 1, 17. Vou trabalhar agora com a terceira linha. Eu já comecei a escrever o 0 aqui, mas eu queria deixar a linha em branco. Bom, trabalharei, portanto, com a terceira linha. O que eu quero fazer na terceira linha? Eu quero transformar esse menos 6 em 1. Como que eu vou transformar esse menos 6 em 1? Ora, basta dividir a linha 3 por menos 6. Então, meu procedimento agora é esse. Eu vou pegar a linha 3 e dividir por menos 6. 0 dividido por menos 6 dá 0. 0 dividido por menos 6 dá 0. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1. Menos 54 dividido por menos 6, notem que menos com menos dá mais, e 54 dividido por 6 dá 9. Perfeito. Então, a parte, digamos, descendente do método já foi feita. Notem que eu já tenho aqui a diagonal principal com valor unitário e tudo à esquerda dessa diagonal está zerado. Agora, o meu objetivo é zerar tudo à direita aqui, né? Eu preciso agora pegar essa parte aqui da matriz e transformar em 0. Como que eu vou fazer isso? Continuando com o método, só que dessa vez subindo. Né? Digamos que nós vamos agora para a parte ascendente do método. Vamos fazer o seguinte, não vou mexer na primeira linha. Na verdade, a primeira linha vai ser a última a ser mexida. Então está aqui 1, 2, 2, 35. Não vou mexer na terceira linha, porque a terceira linha já está pronta. Vou trabalhar agora com a segunda linha. O que eu quero fazer? Eu quero transformar este 1 em 0. Como é que eu posso fazer isso? É só pegar a linha 2 e subtrair a linha 3. Perceberam? Se eu subtrair a linha 3, pegando a linha 2 e subtraindo a 3, eu consigo transformar esse 1 em 0. Então, como é que ficaria isso? Ó? 0 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 17 menos 9 dá 8. Faça o que fizer. Não desobedeça as regras e não altere uma linha que já esteja pronta. Bom,
Agora as minhas linhas prontas são a segunda e a terceira. Não vou mexer nelas. Então aqui vai continuar 0, 1, 0, 8. Aqui 0, 0, 1, 9. Tá? Vou trabalhar, portanto, agora com a terceira linha. Eu quero fazer o seguinte, com a terceira não, né, com a primeira linha. Eu quero fazer o seguinte, eu quero transformar esse 2 em 0 e esse 2 em 0. E agora, como fazer isso? Uma maneira simples, sem que você se complique, é você trabalhar linha 1 com linha 3. O que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia fazer assim, ó. Linha 1, veja, linha 1, mais a linha 3 multiplicada por menos 2. Não é? Concorda que isso daí vai zerar o terceiro elemento aqui da primeira linha? Olha lá, vamos lá. Então eu vou multiplicar a linha 3 por menos 2 e somar com a linha 1. Ora, 0 vezes menos 2 dá 0, mais 1 dá 1. Vejam, não alterei aqui. 0 vezes menos 2 dá 0, mais 2 dá 2. Não alterei aqui, embora quisesse fazê-lo, mas agora não é o caso. Agora veja, 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 2 dá 0, que era meu objetivo, né? O meu objetivo era zerar esse elemento aqui, correto? Muito bem. E 9 vezes menos 2 dá menos 18, 35 mais menos 18 dá 17. Temos uma única etapa restando. E essa única etapa, espero que já esteja clara para vocês. Tá? Eu não vou mexer nem na segunda, nem na terceira linhas, porque elas já estão do jeito que quero. Vou trabalhar com a primeira linha, com o objetivo de pegar esse 2 e transformar em 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1 e vou somar com a linha 2 multiplicada por menos 2. Né? Porque se eu obtiver um menos 2 aqui, na hora que eu somar o 2 com menos 2, vai zerar. Então, esse vai ser o meu próximo passo. Então, vamos lá. Linha 2 multiplicada por menos 2. 0 vezes menos 2 dá 0, mais 1 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 2 dá 0. 0 vezes menos 2 dá 0, mais 0 dá 0. 8 vezes menos 2 dá 16, dá menos 16, mais 17, 1. Tcharam! Este aqui é o resultado do meu sistema. Notem que eu obtive exatamente aquela equação que tem que ter, desculpem, aquela matriz que tem que ter aqui na parte dos coeficientes a diagonal principal unitária e todo o resto igual a zero. Ou seja, uma matriz identidade, né? Uma matriz cuja diagonal principal vale 1 e todos os outros elementos valem 0. Lembrando que a primeira coluna corresponde a x, a segunda a y, a terceira a z, então eu já tenho o resultado do meu sistema de equações. X é igual a 1, y é igual a 8 e z é igual a 9. Portanto, está resolvido o nosso sistema de equações lineares através do método de Gauss-Jordan. Essa maneira prática de resolver, usando a matriz aumentada e aplicando o método de Gauss-Jordan, recebe o nome de escalonamento. Então, nós escalonamos o sistema para obter a sua solução. Legal? Espero que o método tenha sido claro. A única maneira de você realmente dominar esse método é praticando, tendo bom senso e não executando operações que não sejam autorizadas. Tá? Somente estas operações que eu disse que podem ser executadas. Outro detalhe extremamente importante: exercícios nunca são demais. Em matemática, quanto mais exercícios você fizer, melhor. Eu vou separar um tempinho para produzir uma lista de exercícios
e deixar no meu site para download, ok? Espero que tenha sido útil e, precisando de alguma coisa, visite lá a Piazza e mande a sua dúvida, beleza? Tchau, tchau!